Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André novamente com uma lista super top. A indústria de videogames é um negócio muito lucrativo e consoles domésticos vendem dezenas de milhões de unidades em todo o mundo a cada lançamento ao longo de décadas. Recentemente, Sony e Microsoft anunciaram seus consoles para a nova geração, mas a pergunta que fica é: será que venderão mais que seus antecessores? Para fazer esse comparativo, separamos uma lista dos 10 consoles mais vendidos de todos os tempos. Os dados utilizados para esse ranking foram comunicados oficialmente por suas empresas e são referentes até abril de 2020. Mas antes da lista, não esquece de deixar aquele like para ajudar o canal e se não é inscrito, se inscreve aí. Trago vídeos toda semana e sempre com conteúdo bem divertido e interessante. Dito isso, puxa a vinheta e bora para a lista! E em 10º lugar, Xbox One, com 46 milhões de unidades vendidas. Pode ser surpreendente, mas apesar de perder a geração atual, a Microsoft ainda se saiu muito bem com o Xbox One. Mesmo depois de um início difícil após a revelação do console em 2013, o Xbox One foi capaz de mudar as coisas, graças aos seus muitos recursos amigáveis para o consumidor, como o Xbox Game Pass, o Play Anywhere e o Games with Gold. A Microsoft não anunciou publicamente os números exatos de vendas do console, mas estima-se que 46 milhões foram vendidos desde seu lançamento 7 anos atrás. O destaque vai para os jogos como Sea of Thieves, Gears of War Ultimate Edition, Halo 5 Guardians, Forza Motorsport 7, State of Decay 2 e Ori and the Blind Forest. E em 9º lugar, Super Nintendo Entertainment System, com 50 milhões de unidades vendidas. Muitos jogadores têm uma queda pelo SNES, um sistema que apresentava alguns dos jogos mais queridos de todos os tempos. Jogos como Super Mario Kart, Chrono Trigger, Super Metroid e Super Mario World são apenas alguns dos títulos de que você deve se lembrar. Ele pegou a maior parte do que o NES original fazia bem e melhorou, dando ao seu público experiências emocionantes e memoráveis de 16 bits. Embora não tenha vendido tão bem quanto o NES, ainda vendeu de forma respeitável e devemos muito ao que esse sistema foi capaz de fazer ainda em 1991. E em 8º lugar, Nintendo Switch, com 55 milhões de unidades vendidas. Embora o Switch seja reproduzido no modo portátil, estamos contando com ele como um console doméstico, especialmente porque é o sistema principal que a Nintendo suporta atualmente. É um dos consoles mais exclusivos da história, dando ao seu público a capacidade de levá-lo em qualquer lugar, jogar em casa ou jogar no modo de mesa com os amigos. Não apenas superou as vendas do Xbox One, SNES e outros, mas o fez em tempo recorde. De acordo com a Nintendo, os jogos para o Switch continuarão sendo lançados por pelo menos mais 3 anos. Então, tem potencial para ultrapassar a cobiçada marca de 100 milhões. Com experiências incríveis como The Legend of Zelda, Breath of the Wild, Super Mario Odyssey e até mesmo jogos de terceiros como The Witcher 3 Wild Hunt, é fácil ver por que se saiu tão bem. A Nintendo também teve uma sacada muito legal, que foi o Nintendo Labo, no qual objetos de papelão ganhavam vida ao serem integrados ao Nintendo Switch. Se contarmos apenas 2020, o Nintendo Switch ficaria em 1º lugar nessa lista. E em 7º lugar, Nintendo Entertainment System, com 61 milhões de unidades vendidas. Os videogames nunca seriam o que são hoje sem o NES. Na época, deu aos consumidores uma maneira de ter experiências de fliperama em casa e revolucionou a ideia dos videogames em geral. Embora os consoles domésticos existissem antes disso, foi essa máquina que os colocou no mapa, dando às pessoas uma maneira de jogar em casa a um preço acessível. Foi também o início de muitas franquias que amamos até hoje, como Zelda, Mario, Metroid e Mega Man. Outros consoles o passaram em vendas, mas seu impacto é tão importante hoje quanto era há mais de 35 anos. E em 6º lugar, Xbox 360, com 85 milhões de unidades vendidas. Muito parecido com o NES e o SNES antes dele, o Xbox 360 revolucionou a maneira como jogamos. Ele popularizou os visuais HD, proporcionando aos consumidores experiências incríveis que se mantêm até hoje.
Embora outros consoles apresentassem funcionalidade online antes dele, o Xbox 360 tornou os jogos de console online muito mais populares. Mas os jogos são o que realmente fazem essa máquina brilhar. Títulos como Gears of War, Halo 3, GTA 4, Fallout 3, BioShock e Mass Effect são apenas alguns dos jogos impressionantes deste sistema. Considerando a facilidade com que o Xbox original vendeu, a Microsoft atingiu o ouro com o Xbox 360. E em quinto lugar, PlayStation 3, com 86 milhões de unidades vendidas. Assim como o Xbox One, o PS3 teve um começo difícil. Chegou a ser vendido no Brasil em seu lançamento por até R$8.000 no varejo. Definitivamente não era o caminho a percorrer. Mas a Sony conseguiu mudar as coisas para vender mais do que o Xbox 360. O preço do console no Brasil caiu para R$2.000, o que ainda não era barato na época, considerando que o salário mínimo estava entre R$350 em 2006. O PS3, porém, tinha ideias fantásticas, mas mais uma vez foram os jogos que ressoaram seu público. No auge, o console estava lançando títulos independentes como Journey, e suas experiências como a trilogia Uncharted, Metal Gear Solid 4, God of War 3, Gran Turismo 5 e The Last of Us deram ao seu público um motivo para comprar o console. Embora tenha suas deficiências, o PS3 é uma referência importante na história dos videogames. E em quarto lugar, Nintendo Wii, com 101 milhões de unidades vendidas. Não houve nada parecido com o Wii. Era um sistema que até a vovó podia jogar. Todos queriam um, e durante os primeiros 2 anos após o lançamento ele foi vendido em todos os lugares. E embora fosse voltado para um público mais amplo, com foco em experiências casuais como o Wii Sports e o Wii Fit, o sistema ainda tinha um punhado de jogos para jogadores core. Os jogos Super Mario Galaxy ainda são considerados alguns dos melhores de todos os tempos, enquanto entradas como The Legend of Zelda Twilight Princess ou o Skyward Sword são lembrados com carinho hoje. Diga o que quiser sobre os controles de movimento enigmáticos, o Wii foi um gigante que conseguiu ultrapassar 101 milhões de unidades vendidas, mas pecou em acompanhar os lançamentos de jogos para seus concorrentes e os gráficos cada vez mais pesados. E em terceiro lugar, PlayStation One, com 102 milhões de unidades vendidas. O PlayStation original, como conhecemos, quase não aconteceu. Na época, a Nintendo e o PlayStation estavam negociando uma parceria para a geração do console de 64 bits, mas isso nunca aconteceu. E estamos felizes por não ter acontecido. A Sony começou a criar o PlayStation, que é o console com o qual muitos de nós crescemos. Apresentava uma gama de títulos marcantes como Crash Bandicoot, Resident Evil, Tekken, Silent Hill, Metal Gear Solid e Final Fantasy VII. Como um dos primeiros consoles baseados em disco, deu a seus usuários uma maneira de ouvir música através de CDs, o que provavelmente impulsionou suas vendas, levando a mais de 102 milhões de unidades vendidas. E em segundo lugar, PlayStation 4, com 108 milhões de unidades vendidas. A Sony começou com o pé direito com o PS4. Desde o início do seu ciclo de vida, em 2013, a mensagem era clara, o preço estava certo e os jogos eram, e ainda são, monumentais. Ele expandiu as ideias introduzidas com o PS3, com um foco maior na fidelidade online e na experiência do usuário. Sua linha de jogos é indiscutivelmente uma das mais fortes da história, com nomes como Bloodborne, God of War, Spider-Man da Marvel, Red Dead Redemption 2, Persona 5, Uncharted 4 e Horizon Zero Dawn, todos que cativaram o público. O que é fascinante é que o PS4 ainda tem algum tempo restante em seu ciclo de vida e provavelmente venderá milhões a mais, especialmente com os jogos blockbuster ainda em lançamento como o recente The Last of Us Part 2. E em primeiríssimo lugar na nossa lista está o PlayStation 2, com 155 milhões de unidades vendidas. O console mais vendido de todos os tempos, de forma esmagadora, é o PS2. É improvável que outro console alcance seus números monstruosos de vendas pelo menos por algum tempo. Como o DVD player mais acessível da época e com uma biblioteca de mais de 3.500 jogos, era um sistema que agradava quase todos. Os jogos nunca apareceram ou jogaram melhor. Se você quisesse jogar GTA 3, Final Fantasy X, Metal Gear Solid 3, God of War
e Gran Turismo 4, você precisava de um PS2. Parte da razão pela qual vendeu tão bem é que foi suportado por mais de uma década, com jogos lançados para ele também durante toda a vida do PS3. Ele continuou o legado do que tornou o PlayStation original tão bom, levando a muitas franquias e ideias que ainda amamos até hoje. Chegamos ao fim de mais uma top lista. Se você gostou, compartilha nas redes sociais. Também me segue lá no Instagram, que sempre aviso quando um novo vídeo é publicado e trago notícias sobre séries, filmes, games, entre outros assuntos. Eu espero que tenham gostado do vídeo e fui!